Olá pessoal, no nossa videoaula vamos fazer algumas resoluções de exercício envolvendo equações do primeiro grau com uma incógnita. Inclusive já tem uma aula no nosso canal que faz uma introdução ao pensamento algébrico e fala também das equações do primeiro grau com uma incógnita, mas o objetivo dessa aula aqui é fazer mais algumas resoluções de exercício. Mas só recapitulando, as equações do primeiro grau com uma incógnita é toda sentença matemática expressa por uma igualdade na qual haja um símbolo que represente um valor desconhecido. E esse valorzinho que a gente não conhece é a incógnita. Então, a gente vai ver agora aqui alguns exemplos de equação do primeiro grau. A gente tem aqui essa seguinte expressão: 2x menos 4 igual a 9. Então, a gente tem a nossa igualdade. Aqui, antes da igualdade, a gente tem uma expressão, e nessa expressão a gente tem um valor desconhecido que está sendo representado pela letra x. E depois da nossa igualdade, a gente também tem uma outra expressão. Então, aqui é o estilozinho da equação do primeiro grau. Mas como a gente está vendo aqui, a gente pode utilizar outros símbolos, outras letras, para representar esse valor desconhecido. E um outro ponto interessante da gente relembrar é que a gente tem uma equação, o primeiro membro e o segundo membro. O primeiro membro é esse aqui, ó, analisando a nossa primeira equaçãozinha que a gente utilizou como exemplo. O primeiro membro é o que fica antes da igualdade. E o segundo membro é essa expressão que fica depois do sinal de igual. Ou melhor, à direita fica o segundo membro e à esquerda fica o primeiro membro. Também a gente tem que lembrar que além da incógnita da letra, os números a gente chama aqui, eles recebem um nomezinho especial. Eles são chamados de coeficiente. Então, nessa expressão aqui, 4x menos 8 igual a 0, o 4 e o 8 eles são os coeficientes e a letra x é a incógnita. Então, indo agora para o ponto-chave da nossa aula, como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Então, a gente vai fazer aqui por meio de exercício. Então, resolva a equação 2x menos 6 igual a 10. O que a gente tem que fazer primeiramente? A gente deve isolar no primeiro membro os termos que apresentam a incógnita e no segundo membro os que não apresentam. Então, a gente deixa os termos que têm letra no primeiro membro, antes da igualdade, e os que têm número depois da igualdade. E também é interessante a gente fazer a seguinte comparação. A equação é como se fosse uma balança em equilíbrio. Então, para que a gente consiga resolver ela, é interessante que a gente tenha isso em mente. Que para que uma balança, para que ela continue em equilíbrio, se eu tirar peso de um lado da equação, eu também vou ter que tirar do outro lado. Se eu adicionar o peso aqui desse lado, eu também vou ter que adicionar desse outro. Então, a mesma operação que a gente fizer em uma equação de um lado, a gente obrigatoriamente deve fazer do outro, para que a nossa igualdade continue válida. Então, sabendo disso, a gente vai ver agora o passo a passo para a gente resolver. Eu vou fazer das duas formas, do métodozinho que é mais longo e do outro que ele é mais prático. Então, vamos lá. Se a gente tem que deixar apenas a incógnita no primeiro membro e passar os números para o segundo membro, o que a gente tem que fazer? Quem que a gente tem que tirar aqui? 2x menos 6 igual a 10. O 6, ele é número, então a gente vai ter que colocar ele no segundo membro. Para que ele saia do primeiro membro e apareça no segundo membro, a gente vai somar mais 6 dos dois lados da nossa equação. Porque quando a gente fizer isso, quando a gente fizer menos 6 mais 6,
aqui vai zerar. E o nosso 6 vai vir aqui para o segundo membro. A gente vai ficar com 10 mais o 6 que a gente está adicionando. Porque se a gente adicionou de um lado, a gente tem que adicionar do outro. Pronto. Então, ajeitando aqui, a gente vai ficar com 2x igual a 10 mais 6. Que vai ser igual a 2x igual a 16. A gente ainda não chegou no resultado final, porque a gente deve deixar a incógnita sozinha para que a gente consiga encontrar o valor dela. Então, o 2, como ele está aqui disjuntindo o x dessa forma aqui, ele está multiplicando, só que o sinal de multiplicação não está aparecendo. Então, é como se fosse 2 vezes x. Então, a gente tem aí 2 vezes x igual a 16. Pronto, se está multiplicando, como que a gente pode fazer para que esse 2 saia daí do primeiro membro? A gente vai ter que dividir por 2. Então, a gente vai dividir os dois lados da equação por 2, ou então a gente pode multiplicar por 1/2, que foi o que a gente fez aqui. A gente multiplicou por 1/2. Quando a gente fizer essa multiplicação por 1/2, o que vai acontecer? Esse 2 aqui que está multiplicando o x, ele pode ser cancelado com o 2 aqui do denominador, que a gente vai ficar com apenas o x no primeiro membro. Então, o x vai ser igual, o 16 ele também pode dividir com o 2, que vai ficar 8. Então, a gente conseguiu resolver. A gente ficou com x igual a 8. Essa formazinha aqui que a gente fez é o processo mais longo, mas a gente pode fazer de forma prática, que é desse jeitinho aqui, ó. A gente tem a nossa mesma equação e a gente quer resolver ela. 2x menos 6 igual a 10. Então, a gente já sabe que a gente deve deixar a letra no primeiro membro e os números no segundo membro. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixar o 2x aqui no primeiro membro, que ele tem a letra. O 10 já está no segundo membro, ele fica, a gente não vai mexer. O 6 aqui está menos 6, então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele no segundo membro com o sinal trocado. Se está menos, é uma subtração. Então, vai aqui para o segundo membro com a operação inversa. Mais 6, com a adição. Então, está subtraindo no primeiro membro, vai para o segundo, somando. Então, a gente vai ficar com 2x igual a 16. E agora, para que a gente possa tirar esse 2, o que a gente vai fazer? Ele está multiplicando. Então, qual a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, a gente vai dividir por 2. Então, a gente deixa o x sozinho, aqui no primeiro membro, igual a 16 dividido por 2. Então, o nosso x vai ser igual a 8. E a gente conseguiu resolver a nossa equação. Dando continuidade, a gente vai fazer mais um exercíciozinho aqui, que é uma situação problema. Que ela diz o seguinte, ó. Guilherme e Tiago compraram 200 figurinhas. Dessas, 36 foram rasgadas e não puderam ser aproveitadas. Das figurinhas restantes, Guilherme ficou com 20 a mais que Tiago. Com quantas figurinhas cada um ficou? Então, a gente quer descobrir a quantidade que o Guilherme ficou e que o Tiago ficou. Então, a primeira coisa, quando a gente tiver uma situaçãozinha como essa, a gente vai retirar os dados que a questão deu. O que ela falou? Que o Guilherme e o Tiago, eles compraram 200 figurinhas. Só que dessas 200, 36 foram rasgadas. Então, 36 vão ser jogadas fora, não vai prestar. Então, o que a gente faz para descobrir a quantidade de figurinhas que restaram para dividir entre eles dois? A gente vai fazer 200 menos 36, que é igual a 164. Então, foram essas 164 figurinhas que foi dividido entre eles dois. E o que mais que a questão diz? A questão diz que o Guilherme ficou com 20 figurinhas a mais que o Tiago. Mas a gente não sabe quantas figurinhas o Tiago tem. Então, a gente diz que ele tem x figurinha. Que a gente já vai pensar aqui
utilizando o pensamento algébrico, envolvendo operações com letras e número. E a gente sabe que o Guilherme, ele tem 20 figurinhas a mais que o Tiago. Então, a gente vai fazer x mais 20. Montando a nossa equação, a gente vai fazer o quê? Se a gente somar a quantidade de figurinhas que o Tiago ficou com a quantidade de figurinhas que o Guilherme ficou, tem que ser igual a 164. Então, aqui, o x e o x a gente pode somar. X mais x é igual a 2x. Então, a gente vai ficar com 2x mais 20 igual a 164. Pronto. Fazendo de forma prática, a gente vai deixar o 2x no primeiro membro. Então, a gente vai ficar com 2x e o 20, para que ele saia daí, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair 20. Então, aqui no segundo membro, a gente vai ficar com 164 menos 20. A gente fez a operação inversa. Agora, resolvendo aqui, a gente vai ficar com 2x igual a 144. A gente ainda não terminou de resolver. A gente vai deixar o x sozinho no primeiro membro. O 2 ele está multiplicando. A gente pensa na operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, a gente vai dividir por 2. Então, a gente vai ficar com x igual a 144 dividido por 2. Então, o nosso x vai ser igual a 72. Então, o Tiago, ele tem 72 figurinhas. E o Guilherme tem quantas figurinhas? É só a gente substituir na expressãozinha x mais 20. Se ele tem 20 figurinhas a mais que o Tiago, então o Guilherme tem 92 figurinhas. 72, que é o valor de x, mais 20, igual a 92. E a gente tem mais esse exercíciozinho aqui, mas eu vou deixar para vocês tentarem fazer.